Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para gravar esta videoaula, a lição 13. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de estar mais uma vez aqui para dar sequência aqui na lição 13. Quero agradecer a Deus pela equipe da Escola Bíblica Dominical. Inclusive o irmão Anderson pediu para mim gravar esse vídeo. Aqui estou para trabalhar na obra do Senhor. Quero agradecer também o pastor Aldair por essa oportunidade que nós temos de ser comentarista, inclusive desse trimestre que estamos finalizando, que é a última lição. E quero agradecer também a Deus pela vida de cada irmão, do professor Lorival, do pastor Jean, também de todos os irmãos que trabalham na obra de Deus na escola bíblica e todos os vices ali da sede, né? Então estamos felizes por essa oportunidade de comentar sobre essa lição e falar também sobre a mordomia do tribunal de Cristo. Aqui, quando falamos de tribunal, nós vamos aprender sobre o julgamento. Aqui é onde Deus vai julgar e vai provar a nossa obra. Que o textuário fala assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui nós vemos em Apocalipse capítulo 3 e 12, fala quem vencer, os vencedores. Irmão, nós estamos trabalhando, mas um dia nós vamos receber de Deus uma coroa, uma medalha, como se fosse honra ao mérito. Nós estamos trabalhando e vai ter um dia aonde nós vamos comparecer ali diante do tribunal de Cristo, todos aqueles que trabalharam na obra de Deus, na mordomia do tribunal, onde o justo juiz ele vai julgar nossas obras. Isso é muito importante na nossa vida, nós saber que um dia nós vamos ter um acerto de conta, e esse acerto de conta está perto, pelos movimentos, pelo que Jesus falou. Nós estamos vendo que o arrebatamento da igreja não vai demorar muito tempo. Temos que trabalhar incansavelmente na obra de Deus, fazer aquilo que Deus nos entregou, para fazer com amor, com carinho, porque vai ter o dia do acerto de conta. Pastor José Fernandes Vargas, ele falava assim, no dia do embate da cerca, vai ter esse dia que nós vamos comparecer, toda a igreja. A Bíblia diz, um por um ali vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali ele vai julgar todos aqueles que trabalharam a igreja, aqueles que tiveram cargo, aqueles que fizeram o cargo bom. O mal feito vai ser queimado. A Bíblia diz aqui, vai falar sobre algumas composições que vai acontecer, que vai chegar naquele dia que, se for alguma coisa que o fogo pode queimar, não vai permanecer. A verdade prática fala assim: o mordomo fiel recebe a coroa da vida como testemunho do amor que jamais se apaga. Então o mordomo fiel, aqui fala o vencedor e a pessoa que for fiel. Aquele que for fiel vai receber a coroa da vida. A coroa da vida, ela é uma recompensa para aqueles que trabalharam. Irmãos, Deus, nós não trabalhamos de graça para Deus, não. Ele vai nos recompensar. Igreja do Senhor, meus queridos irmãos, compensa nós fazer a obra de Deus com carinho, com esforço, porque vai chegar o dia em que todos vão se comparecer diante do tribunal. E ali, meus irmãos, aonde Deus vai julgar as nossas obras. O apóstolo Paulo escreveu na leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 11 ao 15, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
O nosso fundamento é Jesus Cristo. Qual o fundamento da igreja? Jesus Cristo. Não pode lançar outro fundamento. Se nós estivermos edificados em Jesus Cristo, a nossa obra é obra perfeita. Vai chegar o dia que Ele vai chamar nós, um por um. Quando a igreja for arrebatada, nós vamos passar em primeiro lugar no tribunal, aonde ali todos vão comparecer para receber de Deus aquilo que Ele nos entregou, falando sobre a mordomia no tribunal. Talvez alguém pense assim, mas aquele dia vai ser esse dia, mas todos que passar ali vão ser salvos, mas ali naquele dia vai ter também os galardão. Aqueles que foram salvos, acredito que nem todos vão receber aquele galardão, aquela oferta, aquele privilégio, aquela coroa de glória que Deus vai dar para cada crente, porque trabalhou e colocou no seu material coisas frágeis que o fogo queima. E a Bíblia diz no versículo 12, se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Aqui está falando de coisas, material bom e material ruim, que nós não podemos colocar na nossa construção. Quantas pessoas têm colocado na sua construção coisas que perecem, coisas que vão degradando? Mas aqui a Bíblia também diz que nós temos que usar aqui no nosso edifício o ouro, a prata e pedras. E nós vemos as pedras preciosas, aonde o fogo não queima, que vai ser provado pelo fogo. Se for palha, se for alguma coisa que queima, ali não vai permanecer. Então, diante de tudo, Ele vai mostrar, será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a nossa obra, a obra de cada um. Então, nós temos que ter muito cuidado em trabalhar na obra de Deus, usar material especiais que permanece, né? Porque se nós usarmos material que permanece, a nossa casa espiritual, ela vai ser edificada em Jesus Cristo. E se nós edificar em Jesus Cristo coisas que o fogo vem a queimar, as pessoas podem dizer assim, mas meu material é bom, mas vamos ver, quando passar pelo fogo, se ele vai ser bom. Devemos ter muito cuidado, igreja do Senhor, irmãos, que estamos já vendo o grande dia do arrebatamento, já possamos dizer que está próximo, o dia que Jesus vai voltar, e na primeira coisa que nós vamos fazer é passar sobre o tribunal de Cristo, para receber ali os galardões. Igual eu já falei, a vida cristã é comparada como uma casa, como edifício, uma casa chamada casa espiritual, só porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Aqui nós vemos a estabilidade da vida cristã está consolidada além do firmamento, dos fundamentos. Nós vemos aqui que o fogo elimina as impurezas. Quantas vezes nós temos impureza e nós corramos no dono da obra e fala, Jesus, tira essa impureza da minha vida, Jesus, tira esse mau pensamento da minha vida, limpa, Jesus, a sua casa espiritual. E Jesus faz isso, irmão. Se nós acreditarmos no que a palavra de Deus está dizendo, nós vamos chegar lá e vamos receber de Deus uma recompensa, uma coroa que está preparada para aqueles que estão firmes na obra de Deus, meus irmãos. Devemos ter muito cuidado, devemos ter esmero pelas coisas do Senhor, trabalhar com confiança, trabalhar com alegria nas coisas de Deus, colocar material bom. Nós não podemos colocar material de segunda, de terceira na nossa casa espiritual. Por que nós não podemos? Porque naquele dia vai ser provado. Ali vai ter uma avaliação divina. O Mestre Jesus, o juiz, ele vai avaliar. A obra de cada um serão testada. Aqui o fogo vai testar. Ali nós vamos estar, não coletivamente, cada um vai comparecer. Ali não vai ter desculpa. Ali não vai ter, assim, vamos supor, não haverá desculpa, nem o que a palavra que eu quero dizer, favoritismo.
Ali não vai ter favoritismo, não, Senhor, eu fiz isso. Ali não vai ter, para os irmãos entenderem melhor, propina. Ali é o justo juiz que vai julgar. Aqui na terra quase sempre consegue subordinar uma autoridade, anular sentença. Mas naquele dia ali, irmão, no tribunal divino falará a voz puríssima da justiça. Ali é o Rei dos Reis, que vai estar ali juntamente com a igreja para julgar. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar conta. Hebreus capítulo 4, versículo, parte 13. Aqui nós falamos, na parte B, nós vemos aqui, no vocábulo grego traduzido, patente significa com a cabeça curvada para trás. Na prestação de conta final, todos deverão olhar para Deus e se olhado por Ele, na face a face. Deus trará juízo todas as obras, mesmo que estão escondidas, boas, que seja mal. Nós vemos aqui que Ele, ali, nós temos que olhar dentro do olho de Deus, aquele olho de chama reluzente de fogo, como João viu lá na ilha de Pátimo. João viu na ilha de Pátimo ali, quando ele viu aquele Rei dos Reis ali, ele viu, os seus olhos eram como chama de fogo. Ali o crente vai olhar dentro dos olhos de Jesus e Jesus vai olhar dentro dos nossos próprios olhos. Ali a recompensa que Ele está dando para nós, irmão. Jesus, Ele não faz, nós não trabalhamos de graça para Jesus, não. Tem pessoas que pensam que está trabalhando de graça para Jesus. Não, nós estamos trabalhando, Jesus vai pagar a nós, dando ali aquele galardão, dando ali aquele privilégio de receber a coroa de glória. Nós vemos aí a comunhão com a palavra mordomia. Para se entender o conteúdo de um livro, precisamos conhecer primeiro o autor. Para nós conhecer o conteúdo do livro, eu mesmo gosto de ler livro que eu tenho confiança nele. Tem pessoas que ele lê um gibi mais fácil do que ler a palavra de um livro, irmão, né? Ler história de amores, igual muitos crentes. Já peguei crente lendo livros, vamos supor, livros secular, livros que não tem edificação. Mas aí nós vamos ver naquele dia, todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali nós vamos ver o que tem preparado para cada um. Ali cada um vai receber de Deus. Nós vemos aqui, quando nós lemos um livro, a primeira ideia é de analisar o autor daquele livro. Necessário se faz conhecer a ideologia, as ideias. Tem livro que não compensa nós estar lendo, não. Nós temos que conhecer primeiro o autor, se ele fala a verdade ou ele somente é um embrulhão. Tem pessoas que ele é um embrulhão, ele embrulha e quer levar esse embrulho para muitas pessoas. A palavra revelada é o caráter do indivíduo. A palavra revelada é o caráter. A palavra revelada, quando a lei de Deus está no coração do crente, tem prazer em consolidar com a sua vontade. Quando a lei de Deus está no nosso coração, Ele tem prazer. O salmista disse: a minha lei, meu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então o prazer de muitos crentes hoje não é de ler a palavra de Deus, irmão, ela é um ingrediente que nós mais usamos para a construção da nossa casa espiritual. Por que isso, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela vai tirar de nós todas as impurezas também. Nós vamos olhar na palavra de Deus e Deus vai falar através da palavra, que a palavra de Deus, ela vai nos limpar. Foi João que disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então isso, meus irmãos, meus queridos irmãos, a palavra revela o caráter. Então nós vemos aqui hoje, a maioria dos crentes já perderam aquela finalidade com a palavra de Deus. A maioria dos crentes hoje já perderam aquele prazer de ler a palavra, sentar, ler um versículo, ler um capítulo. Pergunta
Muitos crentes hoje, ele não gravam um versículo, nem lê a palavra. Irmão, nós temos que voltar para a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus que faz tudo na vida do crente aqui na terra. Então, por isso, nós temos que estar sempre preparado na obra do Senhor, lendo a palavra, comendo a palavra. Nós vimos que os lares dos crentes antigamente, de manhã, a primeira coisa que eles liam era a palavra de Deus. Nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela era prioridade de muitos lares, faziam culto doméstico, chamava culto doméstico. A primeira hora do dia já era feito o culto doméstico, chamava a família, reunia, quem fosse levantar mais cedo, já levantava mais cedo e já reunia, lia a palavra, cantava o hino da harpa e ali saía para o trabalho. Aquele dia era um dia abençoado, aquele dia era um dia que ia ser um dia próspero, porque colocou em primeiro lugar a palavra de Deus. Hoje muitos lares já não fazem mais a oração matutina, a oração que faz o crente vencer. Irmãos, hoje a maioria dos crentes já perderam aquela finalidade pela palavra de Deus. A finalidade é meditar de dia e de noite. De dia e de noite, não tem hora não. A finalidade do crente fiel é meditar na palavra dia e de noite, como diz o Salmo 1, versículo 2. Uma estatística prova que 90% dos crentes não leem mais a Bíblia. Não é de admirar que aumenta os débeis na fé. Então muitas pessoas hoje, eles não têm mais aquele apetite pela palavra de Deus, perderam o apetite. Hoje eles levantam, a primeira coisa que eles pegam muitas vezes é um celular na obra e começa, para fazer obra de Deus, já pega um celular, vai lá, digita lá, já busca a Bíblia. Irmãos, não vou falar que seja errado a Bíblia no celular, que muitas vezes você pode ler, você não está em condição de carregar a Bíblia em certo tipo de lugar, porque tem lugar, mas nós fazer uso mesmo é da palavra de Deus, a palavra de Deus de papel, que foi escrita com grande esforço, com carinho. Os irmãos estão me entendendo? Quer dizer que muitas pessoas hoje não levam mais nem a Bíblia para a igreja, dizendo que já está aí no celular. Irmão, a do celular descarrega. E essa aqui, ela não descarrega não, a bateria dela é contínua. A bateria dela vai toda a vida, você não pode esquecer da palavra de Deus. Devemos aproveitar a oportunidade, irmão. Aqui no item, no tópico 2, no primeiro subtópico, fala, devemos aproveitar as oportunidades. Muitas pessoas perderam a oportunidade, tiveram a oportunidade e perderam. Aqui muitos reclamam que não tem oportunidade, mas todos nós temos oportunidade na casa de Deus. Sabia disso? Tem vezes que nós cantamos o hino da harpa em conjunto, tem vezes que o crente fica ali com aquela boca fechada, aquele queixo de concreto, que não abre, não glorifica, ainda fala, não tem oportunidade nessa igreja. Tem, irmão, nós temos oportunidade. Glorificar a Deus. Os anônimos também receberam um privilégio. Quando eu leio a Bíblia, eu medito, muitas mulheres, igual a mulher de Noé, disse que era uma mulher privilegiada, mas não tem nem o nome dela, mas ela foi uma mulher privilegiada. Nem sempre a oportunidade se repete. A oportunidade nem sempre se repete. Vamos pegar as oportunidades, irmão. Muitos só têm uma oportunidade, passou, acabou. Então nós temos que estar diante de Deus, cantando, louvando em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então tem muitos crentes hoje que não tem mais força, porque não está esperando mais, porque aqui a obra de Deus está dizendo que devemos aproveitar a oportunidade, porque um dia Deus vai requerer de cada um de nós. Um dia Deus vai requerer de cada um, de cada crente, Deus vai requerer, meus irmãos. Sabemos que esse dia vai chegar, e esse dia está perto.
E quem será o juiz que vai julgar as nossas causas? Aqui vai ser o próprio Jesus Cristo. Aqui é o que eu falei, logo após o arrebatamento, a igreja é convidada a apresentar diante do tribunal de Cristo. Não temos dúvida e podemos afirmar, segundo a palavra de Deus, que o juiz será o próprio Jesus, que eu já falei. O Pai entregou a Jesus todo o juízo. Somente Deus e o seu Filho no universo têm o direito legítimo de julgar os homens. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. Está escrito lá em Isaías capítulo 43, queira ou não. Ali Deus vai julgar, ali Deus vai colocar, vamos supor, vai colocar os nossos lábios ali perto do tronco. Vai puxar mesmo ali, vai dizer, não, vai chegar aqui o tribunal de Cristo, portanto, não julgará para determinar a salvação. Lá, os irmãos estão entendendo que quem for arrebatado vai ter a salvação de todo jeito, mas vai primeiro receber as recompensas. Tem pessoas que falam assim, mas se eu só receber a recompensa, tá bom. Se eu não receber a recompensa, tá bom demais, já estamos salvos. Não, ali nós vamos ver a igreja, os irmãos recebendo a vitória. É tão bom receber presente, não é? Receber presente é bom demais. Ali é a mordomia dos privilegiados. Irmão, nós somos privilegiados. Irmão, nós somos gentona, irmão. Nós somos cidadão do céu. Ali nós vamos estar para entrar na Nova Jerusalém com a coroa que Deus nos deu. Vamos passar diante do tribunal ali, receber a recompensa e vamos ouvir aquela voz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmão, essa palavra é muito importante para a vida do crente que trabalha com a grande vitória que nós vamos receber um dia, meus irmãos, que está preparado para aqueles que permanecerem até o fim. Aqueles que permaneceram até o fim, que trabalharam com sinceridade, que trabalharam, meus irmãos, com grande esforço na obra de Deus. E ali nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós vemos aqui a mordomia que não agrada a Deus. Vou falar um pouquinho da mordomia que não agrada a Deus. Mordomo infiel. O mordomo infiel é aquele que fica na igreja, mas para ele tudo é normal. Esse não está esperando o Senhor voltar. Quantas pessoas estão na igreja e estão desligados? Você fala uma coisa, ele está ali desligado, pensando. Ele chega na igreja, em vez de esquecer os problemas lá fora, eles ficam lembrando dos problemas, né, irmãos? A mordomia cristã é a administração fiel daquilo que Deus nos entregou: tempo, dons, recursos, família e vida. Então tem vários objetivos para o crente ser fiel. Porém, há uma mordomia que não agrada a Deus, quando usamos o mal ou negligenciamos o que Ele nos confiou. Nós vemos aqui a lição dos talentos, falava que aquele que recebeu um talento, ele negligenciou. E aqui também só vai receber galardão aquele que trabalharam na obra de Deus, fiel a Deus, trabalhando de todo o coração, de todo esforço, é que ele vai receber. Quem não é fiel no mínimo, não será fiel no muito. Aqui é o versículo que nós vemos em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem não é fiel no mínimo, não será no muito. Nós vemos aqui, quem não é fiel no mínimo, se ele não for fiel no mínimo, dirá será no muito. Deus prova o coração do mordomo nas pequenas responsabilidades. Talvez você receba uma pequena responsabilidade e você ainda negligencia, né? Enterra o talento. Talvez você receba uma oportunidade pequena e você não quer levar a sério aquilo que você recebeu. Irmão, vamos falar um pouquinho sobre cargos eclesiásticos em nossos dias. Muitos cristãos receberam os cargos na igreja, não têm responsabilidade, não chegam na hora certa, outros saem antes do trabalho terminar,
pensando que o Senhor não está contemplando o seu trabalho mal feito. Então nós vemos aqui que muitas pessoas trabalham dessa forma. Chega antes, chega depois que o trabalho começa e sai antes de terminar. Eu vi uma ilustração, achei ela bonita, linda para esse texto. Fala de um irmão que arranjou um oco de taboca, ele cortou um oco de taboca e ia colocar ali. Toda escola bíblica que ele fosse, ele ia colocar um carocinho de feijão, marcando que ele tinha ido na escola. E quando fosse no final do ano, ele iria ali contar aqueles carocinhos de feijão para confirmar a presença dele. E ele passou 48 escolas e foi contar. E quando chegou, meus irmãos, no dia de contar, ele contou, deu 48 e uma banda. Disse, mas eu coloquei 48 feijão aqui inteiro, grão de feijão inteiro, porque tem uma banda. Aí uma voz soou, porque você chegou atrasado. Chegou atrasado tal dia assim, por isso o bichinho foi aí e comeu, só deixou uma banda. Irmão, quantos crentes estão colocando somente uma banda de feijão pensando que está inteiro? O dia do acerto de conta está vindo aí, cuidado. Por que isso, irmão? Serve de exemplo para nós, não chegarmos atrasados, receber o cargo, trabalhamos com alegria, trabalhamos com afinco na obra de Deus, não perder a hora, porque vai ter um acerto de conta. Não é o pastor que vai chamar você e vai dizer, olha, vou te dar aqui essa coroa, não. É o sumo pastor, Jesus Cristo. Ele vai dar para você a sua obra, o que você fez. Lá não vai ter inteiro, não, vou dar isso aqui porque fulano merece. Não vai ter isso. Quantos crentes têm trabalhado, chegado atrasado na obra de Deus? Você viu essa ilustração? Serve para nós trabalhar e não deixar que o nosso caroço de feijão vire uma banda dentro do oco da boca. Quando você for contar, está as 48 escolas lá, né, sem banda, sem nada. Então isso é que Deus está querendo de cada um. E nós temos que tomar decisão. Se nós temos feito a obra do Senhor, a Bíblia diz em Jeremias que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Essa palavra maldito é uma palavra que Deus reprova. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A obra do Senhor tem feita com esforço, com carinho, não pode fazer relaxadamente. Porque muitas vezes nós passamos na vista do pastor, passamos na vista do obreiro aqui, mas o dia do acerto de conta está vindo aí, cuidado. Que o dia do acerto de conta vai chegar uma hora que você fica falando, dizendo assim, oh meu Deus, eu não sabia que o Senhor era tão rigoroso assim. Mas irmão, quando ele ser juiz, quando o nosso Deus virar o juiz, ele vai julgar segundo a obra de cada um. Então a decisão de ser um mordomo fiel, o homem não administra o que é seu, mas o que pertence a Deus. Nós estamos trabalhando com coisas que não é nossa. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor presidente, a igreja não é de ninguém a não ser de Jesus Cristo, né? A fidelidade, a obediência, a responsabilidade, a perseverança diante de administrar com zelo. Irmão, 1 centavo que não é nosso é de Jesus, é da obra de Deus. Então o que é meu, o que é de Deus, né? A escolha consciente de servir a Deus em todas as áreas da nossa vida, em tudo, em todas as áreas da nossa vida, na administração, em tudo, nosso olhar, nosso andar, em nosso viver, usar somente aquilo que Deus nos concedeu, colocar o coração no Senhor e não nos bens materiais, colocar o coração na obra, colocar o coração naquele
que é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. A recompensa do mordomo fiel é o louvor e a aprovação do Senhor. Galardão eterno no tribunal de Cristo. O mordomo fiel é exaltado por Deus. Daquele dia ele vai falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos os irmãos que forem assistir essa aula, e eu quero agradecer a todos os irmãos que trabalham na escola, na EBD, que faz parte, dos irmãos que fazem a leitura diária, dos que fazem também todos os trabalhos, que faz tudo na obra do Senhor, que escreve ali, que coloca tudo na prática de ser imprimido. Que Deus venha abençoar a igreja, abençoe o irmão Anderson também, que me deu essa oportunidade de aqui estar. Quero agradecer a todos os irmãos que trabalham, os professores, os vice-pastor, pastor-presidente, os vice-pastores, irmão William, aqui pastor Jean, pastor Antônio Basto e pastor Ailton, que trabalha ali na sede. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, e assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe.